Pessoal, hoje, nesse terceiro vídeo da nossa série de eficiência, nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Lembrando vocês, quem não assistiu os anteriores, existem dois outros vídeos, um falando sobre, nós falamos um pouquinho sobre inovação e outro sobre conhecimento. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre as funções da tecnologia ou a função da tecnologia no escritório de advocacia. Como não poderia deixar de ser, a tecnologia nada mais é do que uma ferramenta de trabalho e é uma ferramenta basicamente voltado para a eficiência e agilidade no escritório de advocacia. Com isso, ou sobre isso, eu separei duas frases do meu ou nosso guru de tecnologia, o Steve Jobs, onde ele toca dois assuntos importantes que são a interação da tecnologia com o ser humano. A primeira delas diz respeito à importância de se dar ao ser humano primeiro do que a tecnologia, e a segunda em relação também ao mesmo tema. Outro ponto importante a ser discutido ou ser conversado são as áreas de utilização que a gente pode aproveitar com a tecnologia no escritório de advocacia. E basicamente se usa a tecnologia para aspectos de gestão ou de operação e aspectos estratégicos. Na primeira delas, na parte de operação, nós podemos destacar as informações estruturadas que são representadas por sistemas de ERP ou sistemas de faturamento, cobrança ou sistemas basicamente que lidam com números. Em segundo lugar, nós temos que citar os sistemas de GED, sistemas de busca inteligente de informação e sistemas de catalogação de documentos, porque esse é um dos aspectos mais importantes no escritório de advocacia. Um terceiro sistema que é importante se citar na parte de informações para efeito de operação no escritório de advocacia são sistemas de colaboração. Hoje em dia se fala bastante em sistemas de colaboração e são extremamente importantes para que advogados de várias partes ou de vários filiais, principalmente os escritórios que têm várias localizações, troquem informações ou troquem seus conhecimentos de maneira mais eficiente. E por fim, os sistemas de captura de conhecimento, sejam ele captura de conhecimento tácito ou explícito. Agora falando um pouquinho mais sobre outros itens, ou outro item especificamente estratégia, nós destacamos aqui os chamados relatórios gerenciais, ou atualmente, mais recentemente, um nome da moda chamado de dashboards. Eu incluo de maneira enfática esses relatórios ou a forma de se avaliar os aspectos numéricos como parte da gestão do conhecimento ou parte da tecnologia importantíssima para a tomada de decisões. Nesses relatórios estão todas as informações de operação financeira do escritório e que devem ser compilados e estruturados de modo que isso seja rapidamente acessado para a gestão do escritório tome suas devidas decisões de maneira baseada em informações e dados confiáveis. Há de se lembrar nesse aspecto um item muito importante que diz respeito à criação e manutenção dos cadastros num escritório de advocacia. Isso normalmente é relegado a um segundo plano, isso normalmente é relegado a aspectos meramente burocráticos e é um engano muito sério. É importantíssimo a manutenção dos cadastros, de informações contidas nesses cadastros, para que desses cadastros sejam retiradas as informações importantes e os relatórios operacionais e estratégicos e que sejam basicamente confiáveis. E nesse aspecto é importantíssimo citar aqui a interação humana. Os cadastros, há de se lembrar que os cadastros não são mantidos de maneira automática, infelizmente até agora. É sempre necessário que alguém ou algumas pessoas ou um setor esteja constantemente
revendo esses cadastros e as informações contidas nesse cadastro para que deles a gente consiga retirar as informações importantes. Nesse aspecto eu gosto de citar uma piada ou uma brincadeira que eu costumo fazer, onde eu cito que computador nada mais é do que um grande ventilador. E eu faço a analogia da seguinte forma: se você numa sala tiver um ventilador ligado e você atrás desse ventilador abrir um vidro de perfume, você vai ter espalhado pela sala esse cheiro, esse aroma muito agradável. Por outro lado, se você tiver um vidrinho de merda, você vai espalhar pela sala esse desagradável aroma. Então isso é para vocês sempre lembrarem que computador não cria nada, ele simplesmente processa e espalha e distribui as informações. Por fim, vamos falar um pouquinho que o setor de advocacia está passando hoje por um momento de disrupção, onde novas tecnologias estão surgindo, principalmente no que diz respeito à inteligência artificial, o que se chama agora de machine learning, ou seja, programas e algoritmos que permitem que computadores e máquinas induzam você a tomar decisões de maneira um pouco mais direcionada. Então são sistemas e algoritmos que permitem que se faça, por exemplo, criação de documento baseado em respostas a sistemas. Então isso é chamado de Document Assembly. Sistemas que permitem o reconhecimento semântico de documentos, não simplesmente baseado em reconhecimento de palavras. Outros sistemas que fazem predição, ou seja, são sistemas que, baseado em estatísticas anteriores, análise de processos e decisões judiciais anteriores, eles podem te dar uma noção de qual é a probabilidade desse processo ser ganho ou ser perdido em função do tema e em função da tese adotada por determinado advogado. Então todos esses sistemas hoje em dia estão bastante ativos, existem dezenas de empresas que estão desenvolvendo esses sistemas, são as chamadas Law Techs ou Legal Techs, e isso está mexendo bastante com o mercado jurídico. Para finalizar, eu gostaria de colocar a minha opinião sobre esse assunto, e eu já disse isso em alguns artigos que eu escrevi. Eu não compartilho com a visão dark futurista de que no futuro advogados e profissionais serão substituídos por máquinas. Mas eu acho que no futuro advogados e outros profissionais terão que se adaptar a essas novas tecnologias e terão que aprender a usá-las de maneira mais eficiente e de modo que isso os ajude a serem mais eficientes. Basicamente é para isso que a tecnologia serve. Obrigado, até a próxima.